Olá, oitavo D, tudo bem? Vamos iniciar aqui essa nossa primeira aula à distância, tá certo? E vamos falar sobre o assunto do capítulo 4, tá certo? Do livro. E após essa aula, vocês já sabem que vão ter que resolver os exercícios do livro, como a gente sempre faz, tá certo? Tem a aula e tem a resolução dos exercícios. Essa vai ser a atividade que vocês vão fazer. Quando eu pedir uma nova atividade que não seja do livro, a gente avisa direitinho, tá certo? Mas já está avisado que vocês vão ter as aulas e a resolução dos exercícios e vocês me enviam por um documento de Word pelo Google Classroom, tá certo? Então, pessoal, o assunto ele fala sobre o corpo humano e a reprodução. É importante vocês saberem que a reprodução dos seres humanos, como de muitos animais, é uma reprodução sexuada, ou seja, precisa-se de gametas para produzir esse novo indivíduo, tá certo? Que no caso do ser humano é para que haja geração de uma criança, de um bebê, entendeu? Houve a união de gametas, tá certo? Então uma reprodução sexuada, ela precisa de um macho e uma fêmea para que produza um novo indivíduo, tá certo? Então o que acontece? Isso, muitos animais eles são assim. E qual a diferença da reprodução sexuada para a reprodução assexuada? A reprodução assexuada é quando uma espécie ela não precisa de um outro indivíduo para produzir, para gerar, não precisa de gametas, tá certo? Para produzir uma nova espécie. Por exemplo, a esponja do mar, ela não precisa de outra esponja para se unir a ela e produzir uma outra esponja, tá certo? Ela simplesmente por brotamento ela pode produzir um, um novo indivíduo, tá certo? Uma outra esponja brota dela, tá certo? E depois fica independente como uma nova esponja idêntica a ela, tá certo? Porque como não houve mistura de gametas, como não houve como o ser humano, por exemplo, os seus pais. Seus pais se casaram, entendeu? E geraram você, tá certo? Então o que acontece? Você é diferente do seu pai e da sua mãe. Você não é idêntica. Por quê? Porque houve uma mistura do seu pai com a sua mãe. Então houve uma mistura formando você, que é um indivíduo diferente dos seus pais, tá certo? A esponja, como exemplo da esponja, se torna diferente, porque a esponja sozinha ela produz uma nova esponja. Ela tem essa possibilidade. Então aquela nova esponja produzida vai ser idêntica a ela, tá certo? Porque não houve mistura. Ela sozinha gerou. Então se você gera um novo indivíduo sozinho, aquele novo indivíduo vai ser idêntico a você, tá certo? Ela gera por brotamento. Se você pegar uma esponja e cortar essa esponja em pedaços, cada pedaço vai gerar um novo indivíduo. Então essa reprodução, ela nunca vai ser sexuada, ela é assexuada, porque não houve troca de gametas, não houve essa reprodução, não houve união de gameta masculino e gameta feminino para produzir uma nova esponja, tá certo? Então, repetindo, o ser humano, a reprodução do humano, ela é sexuada porque pega um gameta masculino, um gameta feminino, para produzir um novo indivíduo, tá certo? E como é o nome desse gameta? O gameta masculino a gente chama de espermatozoide. O gameta feminino a gente chama de óvulo, tá certo? E onde é que esses gametas são produzidos? São produzidos no sistema genitor, tá certo? Que é diferente, que antigamente era chamado de sistema reprodutor. Mas como o sistema genitor ele não serve apenas só para reproduzir, então tem esse nome sistema genitor, tá certo? E onde que é produzido os gametas masculinos e femininos? O gameta masculino ele é produzido nos testículos, tá bom? O gameta masculino, o espermatozoide, é produzido no testículo e o óvulo é produzido no gameta feminino que se chama ovário, tá bom? A mulher tem 2 ovários e o homem tem 2 testículos, tá certo? Então é produzido no testículo o gameta masculino, que a gente chama de espermatozoide, e o óvulo é produzido no ovário, tá certo? Feminino. Ovário a gente chama de gônada feminina e testículo, gônada masculina. Tá certo? Alguns animais, pessoal, eles se reproduzem também, por exemplo, eles mantêm a relação sexual apenas para reprodução, entendeu? É diferente do ser humano e de algumas espécies, como o golfinho, como o pinguim, tá certo? Algumas espécies, porque o golfinho, o pinguim e dentre outras, eles mantêm a relação sexual não apenas para a reprodução, mas também para o prazer, entendeu? Para desfrutar entre eles. É o caso do ser humano, tá certo? A relação sexual no ser humano não serve apenas para reprodução, tá bom? E continuando, pessoal, por que esse assunto sobre relação sexual se torna uma questão tão
complicada e tão traumatizante para algumas pessoas. Então é um tabu esse assunto de relação sexual. Por quê? Por questões sociais, questões religiosas, entendeu? Cada família tem sua regra. Mas é verdade, é bem verdade que é um assunto que precisa ter cuidado, que precisa ser levado com seriedade, principalmente por adolescentes como vocês, tá certo? Por quê? Porque é nessa hora que muitas pessoas querem botar em você uma liberdade, porque como vocês estão passando a descobrir o corpo de vocês agora, então é nessa fase que a vontade de manter relação sexual ela vai estourando. Mas só que é importante vocês entenderem que vocês serão mais felizes se vocês puserem limite na vida de vocês, tá certo? Porque muitas pessoas carregam traumas durante toda a vida por experiências tristes que elas passaram na adolescência. Então é importante que vocês ouçam o pai de vocês, conversem e vejam com eles quais são os limites que você precisa ter, tá certo? Porque não adianta eu dizer um limite, por exemplo, e a regra da sua família ser outro limite, tá certo? Então, mas é importante que você converse isso com seus pais e cada família tenha uma regra para o seu próprio bem, para que ponha um limite para você, tá certo? Porque você precisa saber que o sexo não é hobby. Não é hobby, não é brincadeira. É algo para ser desfrutado com um casal estável, tá certo? E que sabe muito bem o que esteja fazendo, tá bom? Então assim, muito cuidado com isso, tá bom? E vamos aprender aí. Não precisa ser um tabu, é sim uma coisa natural, é sim uma coisa simples, mas só que muitas pessoas gostam de complicar o que é simples, né? Gostam de complicar o que é natural e criar invencionices para uma coisa que é natural. Aí é isso que faz as pessoas sofrerem numa coisa que é natural, que não era para haver sofrimento, entendeu? Por que muitas pessoas sofrem com essa questão de relação sexual? Porque elas desobedecem os seus próprios limites, tá certo? Elas quebram os seus próprios limites e tratam o sexo como uma coisa banal. E aí é onde mora o perigo, tá certo? Então, vamos cuidar dos nossos corpos, falar com nossos pais, falar com as pessoas que têm responsabilidade, que nos ajude a cuidar de nós, tá certo? E deixar a questão. Agora nós vamos aprender o que é o sistema reprodutor, a importância do sexo, que é importante, é bom no tempo certo, tá certo? E que vocês aprendam a ter mais cuidado com essa questão, porque isso pode trazer um problema sério para você, tá bom? Então, ansiedade está na adolescência, tá certo? Ansiedade e muitas vontades aparecem na adolescência, isso é normal. Mas aí é nesse momento que você potencializa em você os limites, ajuda dos pais, tá certo? Com a ajuda dos pais. Isso vai ser muito bom para vocês e quando vocês estiverem na nossa idade, estiver na fase adulta, aí vocês vão entender que valeu a pena vocês tomarem cuidado com esse assunto, tá certo? Então vamos seguir em frente. Pessoal, agora a respeito do amadurecimento do corpo. Vocês sabem que o ser humano ele passa por constante transformação. Desde quando você é gerado até o seu último dia, o seu corpo muda completamente. E não apenas o corpo, mas também a mente. Ok? O bebê, por exemplo, quando ele nasce, entendeu? Ali ele é completamente dependente da mãe e de um adulto, tá certo? Ele não sabe fazer nada sozinho. E com o decorrer dos anos, ele vai adquirindo agilidade, tá certo? O raciocínio dele, o cérebro dele começa a funcionar de uma forma mais rápida, passar sinais mais rápidos para ele, para a criança, e ela vai ficando mais ágil, tá certo? Então o que acontece? O ser humano ele passa por constante transformação. Agora, por que simplesmente é na adolescência, quando a gente fala de transformação, a gente só se refere à adolescência? Porque na adolescência a mudança ela é bem rápida e é bem radical, entendeu? Você está de um jeito e rapidamente já está o seu rosto, o seu corpo já está de outra forma, entendeu? Uma menina que antes não menstruava passa a menstruar, entendeu? Então tudo isso muda muito rapidamente, aparece pelos, todas essas coisas, tá certo, pessoal? Então é importante vocês saberem que é natural nessa fase vocês se sentirem esquisito, entendeu? Olhar para vocês, não se preocupe, tá, pessoal? Isso faz parte da fase, tá certo? Porque você está vendo uma pessoa que você não era acostumado a ver antes, entendeu? A menina vai se achar diferente da outra, umas vai ter um seio maior que a outra vai ter um tamanho maior do que a outra, entendeu? Um tamanho maior do que a outra menina. Então tudo isso, pessoal, faz parte da fase. Não se abalem com isso, tá certo? Não se preocupe com bullying, com essas questões, tá certo? Porque você sabe, você está numa fase de transformação, tá certo? Você precisa ter cuidado nessa fase com sua mente, com seu corpo, sim. Você tem que se cuidar para que você fique saudável.
Mas entender, é importante que você entenda que nessa fase o seu corpo está sendo transformado, tá certo? Todo mundo que passou por essa fase, ele passa por essas fases de susto, né? Eu até costumava dizer, meu Deus, a pior fase que a gente passa na vida é a adolescência, porque realmente é uma fase de mudança, de choque, é onde a gente passa muita vergonha, entendeu? A gente age como uma criança, depois não sabe como é que um jovem age, aí fica reaprendendo, a gente tem que aprender muito rápido, entendeu? Então assim, faz parte, todas essas coisas que vocês estão passando, faz parte, tá certo? Então pessoal, é o seguinte, só que a adolescência, a gente estava falando que a adolescência é uma fase onde há um crescimento e um desenvolvimento muito rápido, mas é importante vocês saberem que o estirão, né? Que como para falar, o estirão dele aconteceu aos 12 anos de idade, que geralmente a fase é a idade que acontece esse estirão, tá certo? Que é quando você tem um crescimento muito rápido, tá certo? Isso, aí é importante vocês saberem que esse não é o único estirão que vocês tiveram na vida, tá bom? É porque os outros dois que você teve, você não vai lembrar. Porque é o seguinte, o primeiro estirão que a gente tem, que é um crescimento muito rápido, o primeiro é quando nós estamos no ventre de nossas mães, tá certo? É na gestação. Quando o bebê nasce, ele cresce muito rápido também nos 2 primeiros anos, tá certo? De nascido. Então o segundo estirão é nos 2 primeiros anos de nascido, tá certo? E o terceiro estirão que é o estirão da adolescência, que é quando os meninos eles crescem muito rápido, as meninas também, há um aumento de massa muscular nos meninos, aumento de pelo na menina também, entendeu? Então essa mudança, esse estirão, esse crescimento rápido da adolescência, a gente diz que é o terceiro estirão, tá certo?